Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome pode ser uma coisa boa. É o que há de mais persuasivo que eu conheço. É um incentivador maravilhoso. Nações têm aprendido que pode-se fazer qualquer coisa com uma população, contanto que estejam com fome. Mas, quando eles ficam com fome, fique atento, existe um certo espírito de desespero que acompanha a fome. Eu queria que todos tivéssemos isto espiritualmente. Queria que nós fôssemos desesperadamente famintos por Deus. Não seria glorioso? Se todos fôssemos desesperadamente famintos por Deus, seria estranho termos apenas um ou dois sendo cheios num culto. Muitos anseiam pela segunda vinda de Jesus, a volta dele, ainda que mecanicamente, numa data específica, quando certos eventos acontecerem. Pensam que Jesus simplesmente vai aparecer. Eu não vejo desta forma. Eu acredito, por outro lado, que deverá haver uma fome tremenda, uma fome esmagadora pelo Senhor, vindo dos corações dos homens, de forma que uma oração que nunca foi orada no mundo antes por Cristo se levante aos céus da parte de uma quantidade de almas suficiente, e isto vai tirar Jesus do trono e trazê-lo de volta à terra. Daniel diz que ele estava convicto pelo estudo dos livros proféticos, especialmente o de Jeremias, que o tempo tinha chegado quando os israelitas deveriam ser libertados do seu cativeiro na Babilônia. Os 70 anos se cumpriram, mas não houve libertação. Então ele diligentemente prostrou a sua face para orar para que isto acontecesse. Leia Daniel 9. Eis o que eu quero que vocês entendam. Se a libertação fosse acontecer mecanicamente numa certa data, não haveria necessidade de Daniel ter aquela fome em sua alma. No entanto, ele jejuou e orou em vestes de saco e cinzas para que a libertação pudesse chegar. E deixe-me contar a vocês, não existe impedimento humano, porque a coisa está estabelecida no profundo da natureza do homem, profundo demais para qualquer remédio material alcançar. É necessário que o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo cheguem ao profundo da natureza humana e encontrem a dificuldade real que existe lá e a destruam. Se você estiver longe de Deus e seu coração desejoso, sua alma clamando por libertação divina, Ele vai estar disposto a te entregar. Deus responderá ao coração que clama. Deus responderá à alma que pede. Cristo Jesus veio para nós com a certeza divina e nos convida, quando estamos famintos, a orar, acreditar e a pegar do Senhor aquilo que a nossa alma deseja e o nosso coração anseia. Um dia o Senhor dos céus veio ao meu caminho e em pouco tempo a nuvem de escuridão, aquela meia-noite do inferno, aquela maldição de morte foi retirada. Eu quero contar uma história. Uma vez eu estava com sapatos de neve em Samaria, Michigan, onde eles costumavam ter cerca de 1,5 metro de neve. Eu caminhei por 30 milhas com meus sapatos de neve e estava cansado e desgastado. Cheguei em casa e vi que minha esposa tinha saído para fazer uma visita. Então, eu fui para a casa da minha irmã. Descobri que eles tinham saído também. Eu entrei na casa e comecei a procurar por algo para comer. Eu estava quase faminto. Encontrei um grande bolo que parecia com um pão de milho. Ele ainda estava um pouco quente e cheirava bem. Comi ele todo. Eu achei aquilo meio estranho, parecia que tinha uns caroços dentro. Eu não entendia a combinação e não entendia muito de cozinha. Assim que eu acabei de comer, minha irmã e seu marido entraram. Ela disse: "Meu Deus, você deve estar cansado e faminto." Eu disse: "Eu estava, mas acabei de achar um bolo de milho e comi ele todinho." Ela disse: "Meu Deus, John, você não comeu aquilo." Eu disse: "O que era aquilo, Irene? Aquilo era um tipo de ração para as vacas? Nós trituramos com espigas e tudo?" Veem, tudo depende do caráter e do grau da sua fome. As coisas têm um sabor muito bom para quem está com fome. Eu conheci a esposa do irmão Parham e sua cunhada, Lillian Thistlethwaite.
Ela foi a mulher que trouxe a luz de Deus para a verdadeira santificação no meu coração. Não foi sua pregação ou suas palavras. Eu me sentei na casa de Fred Bosworth uma noite antes do Fred pensar em pregar o evangelho e ouvi Lillian Thistlethwaite, cunhada de Charles Parham, falar de Deus e do seu amor, da sua graça santificadora e poder, que é a real santidade. Não foram seus argumentos de lógica que me impressionaram, foi ela mesma. Foi a santidade divina que veio da sua alma, foi o Espírito do Deus vivente que saiu da vida daquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Amados, orem para ter fome. À medida que eu conversava com Lillian Thistlethwaite, eu observei algo supremo na alma daquela mulher, que era a consciência de santidade. Ela disse: irmão, foi por isso que nós oramos. Isto foi o que o batismo trouxe a nós. Era isto que desejávamos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão fartos. Eu me pergunto do que estamos tendo fome. Temos uma fome realmente divina? Algo que nossa alma está pedindo? Se você tiver, Deus vai atender, Deus vai responder. Por todas as leis do Espírito que os homens conhecem, a resposta deverá vir. Ela virá, bendito seja Deus, ela virá. Ela virá em mais formas do que você jamais sonhou. Deus não está confinado a se manifestar em línguas e interpretações somente. Sim, orem para que tenham fome. Chamem e eu responderei, pois sou um Deus que ouve. Responderei o seu chamado. Venham diante de mim, humilhem-se aos meus pés, e eu responderei ao seu chamado. Sejam diligentes diante de mim e orem, sim. Orem e supliquem, porque vocês estão vivendo os últimos dias, e o meu Espírito nem sempre lutará com os homens. Mas vocês que se humilham perante mim, saberão que sou o seu Deus, que lhes fortalecerei pela direita e pela esquerda, e compreenderão e saberão que eu sou o seu Deus vivo. Deus não disse: Moisés, estenda a sua mão e eu dividirei o mar. O que ele disse foi: estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Você e eu somos um. Estenda a sua mão e divida o mar. Você tem tudo o que há em mim, e eu tenho tudo o que há em você. Somos um e indivisíveis. Deus e o homem se tornam um. O coração do homem, a mente do homem, a alma do homem entra em Deus e Deus nele. O fogo divino do Cristo eterno pelo Espírito Santo vem do céu, e os relâmpagos de Jesus brilham através da vida, bendizem a Deus e os poderes de Cristo revigoram, manifestam-se e se demonstram por meio desse relacionamento. Deus revelou isso à minha alma nos dias em que eu fui à África pela primeira vez, 6 semanas depois que meus pés tocaram o solo, e antes de Deus ter me dado uma igreja para pregar. Eu disse: Senhor, quando me deres uma igreja na qual pregar este evangelho, eu pregarei a coisa mais elevada e sagrada que o Espírito de Deus revelar ao meu coração. Não importa se alguém mais crê ou vê, eu vou pregar a visão que o Filho de Deus colocou em minha alma. Bendito seja Deus, Ele colocou a visão elevada do Cristo glorificado e do cristão glorificado. Não um homem simplesmente salvo do pecado, mas um homem salvo dos seus pecados, santificado pelo poder, cheio do Espírito dele, recriado com e em Jesus Cristo, um em natureza, caráter e substância. Meu coração começou a pregar isso, minha boca entregou a mensagem. Minha alma enviou a palavra e o meu espírito clamou de tal forma que queria ser o caráter do homem e receber a sua bênção e o seu poder. Amados, eu digo a vocês que por todo o mundo moderno, houve outros 125 pregadores que saíram de uma igreja para proclamar o poder de Deus com maior vigor do que os primeiros 125 pregadores daquele lugar. O que estava em minha alma acendeu a alma de Dan Von Vuren e acendeu a fé do povo. Onde quer que se espalhe, isto incendeia os homens por Deus.
Amigos, precisamos subir até Deus. Esta igreja e as igrejas ao redor precisam entrar em Deus. Temos andado em círculos, enterrando nossos narizes no chão, e os nossos olhos estão fixos no solo, em vez de olharem para o alto, em vez de olharem para o trono. Olhe para o glorificado. Eu quero ver as mãos dele sangrando. Olhem para o céu, onde ele está para ser visto. Não volte ao Calvário para vê-lo. Ele é o Filho de Deus ressuscitado, que reina glorificado, que ressuscitou com todo o poder e toda a autoridade, com as chaves do inferno e da morte. Ele é a autoridade divina, a vitória eterna, a manifestação divina de Deus. E vocês? Vocês são os que reinam, glorificados em Cristo como um. Vocês são a manifestação divina de Deus. Queridos, subam ao trono. Deixem que a vida do trono e o amor do trono e o poder do trono e o Espírito do trono e o Espírito Santo no céu possuam vocês, e vocês serão um novo homem em Cristo Jesus. O seu passo será a marcha do conquistador, a sua canção a canção da vitória, a sua coroa a coroa da glória, e o seu poder o poder de Deus.